Olá, turma! Vamos iniciar a nossa quarta aula sobre saúde pública. Sou Vanusa Ribeiro. Hoje o nosso tema será Saúde é um direito e o SUS é para todos. Vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Projeto da Reforma Sanitária e o SUS. O artigo 196 diz que a saúde na Constituição de 1988 diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que vise a redução dos riscos de doenças e outros agravos e acesso universal igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação. Ou seja, vamos definir o que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que ele é constituído por uns conjuntos de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, e que também, completamente por iniciativa privada que se vincule ao sistema. SUS, nova política de saúde. O objetivo da implementação é sistematizar as ações, ou seja, organizar, unificar as ações, ou seja, ele ser único, e mesmo os princípios e diretrizes em todo o território nacional, ou seja, para todos, E melhorar quem? A saúde da população. Uma coisa bem interessante é que, o SUS, ele tem como característica principal atender a todos, Atuar de maneira integral, ser racional. Também a característica dele é ser descentralizado, ser eficaz e eficiente e ser democrático. Essa é uma das características principais do SUS. Os aspectos legais. Temos a Constituição Federal, que tem a Lei 8080-90 e tem a Lei 8.142/90. Também temos as normas operacional básica, que do SUS 1/90. Temos também a NOBS operacionais do SUS 1/93 e NOBS operacional SUS 1/96. Temos a NOS, que é o SUS, que 2001 a 2002, e temos os Pactos pela Saúde. A criação do SUS, pela Constituição Federal de 1988, que foi a criação do SUS, teve um conceito abrangente de saúde, que saúde é direito de todos e dever do Estado, que teve a direção única em todas as esferas de governo, que é federal, estadual e municipal. Na Constituição 88, no artigo 196 e 197 do SUS, no título 8 da Ordem Social, no capítulo 1, disposição geral. No artigo 193, diz assim: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Deixei bem simplificado para vocês. O objetivo geral, que é o bem-estar e a justiça sociais. Já no capítulo 2, diz assim, da Seguridade Social, na seção 2, da saúde. No artigo 196, diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que vise a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Enquanto no artigo 197 diz: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação e fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiro e também por pessoas física ou jurídica de direitos privados. A Constituição 88, o artigo 198 do SUS. No artigo 198 diz assim: as ações, serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. A descentralização com direção única em cada esfera do governo. O 2. Atendendo integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. A participação da comunidade. No inciso 1, diz assim: o Sistema Único de Saúde, a criação do SUS, será financiado no termo do artigo 195, aquele lá atrás, um recurso de orçamento da Seguridade Social da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Foi um parágrafo único modificado para o inciso 1 pela emenda constitucional do número 29, de 13/9/2000. No inciso 2, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados de aplicações de percentuais calculados sobre o parágrafo, incluindo pela emenda constitucional do número 29, de 13/9/2000. No 2, no 1, diz assim: no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no inciso 3. No 2, diz assim: no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos a que se refere no artigo 155 e dos recursos que tratam do artigo 157 e 159 e o inciso 1, a linha e o inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. No 3 diz: no caso dos municípios e do Distrito Federal, um produto de arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 156 e do recurso de que trata os artigos o artigo 158 e 159, o inciso elinea o B, inciso 3. Vamos dar a continuação, do artigo 198. No inciso 3, a lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá o parágrafo incluído pela emenda constitucional do número 29, de 13/9/2000. O 1, os percentuais do que se trata do inciso 2. O 2, os critérios de rastreio dos recursos da União vinculado à saúde destinado ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios e do Estado destinado e os seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. No 3, diz assim: as normas de fiscalização, avaliação e controles das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. No 5, diz assim: as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. No inciso 4, os gestores locais do Sistema Único, de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, que é um parágrafo acrescentado pela emenda constitucional do número 55, de 14/2/2006,
pelo DU de 15/2 de 2006, pelo documento, né? O inciso 5, que é a lei federal, disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias, que é um parágrafo acrescentado pela emenda, né? Tudo isso é pela emenda constitucional do número 55, que é de 14/2 de 2005, pelo DU de 15/2 de 2006. Ambos foram de 2006, desculpa. Já no inciso 6, diz que além das hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 41 e no inciso do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às epidemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para seu exercício, que é o parágrafo acrescentado também pela emenda constitucional do número 51, de 14/2 de 2006, pelo DU 15/2 de 2006. A Constituição, de 88, o artigo 199 do SUS. No artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. No inciso 1, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Vocês viram aí que eu coloquei bem específico aí, né? Participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direitos públicos ou convênio, tendo preferências às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. No inciso 2, diz que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com os fins lucrativos. No inciso 3, diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. No inciso 4, diz que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisas e tratamento, bem como a coleta de processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Vamos dar continuidade, né? Sobre a Constituição 88, o artigo 2000. No artigo 2000 diz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 1. Controlar a fiscalização, procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar de produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar de formulação de política e de execução de ações de saneamento básico. 5. Implementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guardar e utilização de substância e produto psicoativo, tóxico e radioativo. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do trabalho. SUS, regulamentação. Regulamentação de 1990. Temos a Lei Orgânica da Saúde, do número 8.080,
8.142/90, e temos a Lei Orgânica de Saúde, que é 8.142/90. Então, vamos falar sobre ela, né? Sobre essa lei, né? De regulamentação. A Lei 8080 de 90, que a gente fala assim, né? 8.080, foi uma lei de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do serviço correspondente a das outras providências. Ele diz aqui ainda que o presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executado isolada e conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Acrescenta mais, no título 1 da disposição geral, no artigo 2, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Já no inciso 2.1, quer dizer, é o direito do Estado de garantir a saúde. A saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que vise a redução de risco de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para que a sua promoção, proteção e recuperação. No inciso 2, diz que é o dever do Estado não excluir os das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. No artigo 3, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, ao meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressa a organização social e econômica do país. Já no parágrafo único, diz respeito também à saúde, às ações que, por forças do disposto do artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. No capítulo 1, dos objetivos e atribuições, né? Dos objetivos e atribuições. No artigo 5, dos objetivos do Sistema Único de Saúde, do SUS, diz 1. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. O 2. A formulação de política de saúde destinada a promover no campus econômico e social e observância do disposto no inciso do artigo 2 desta lei. No 3, diz que assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integral das ações assistenciais e das atividades preventivas. No artigo 6, está incluída ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Vamos dar continuidade, né, da Lei 8080/90 do SUS. No capítulo 2, dos princípios e diretrizes, no artigo 7 diz que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, né, que é a complementação do setor privado, que integram o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. 1. A universidade, que é o acesso a qualquer pessoa, de acesso ao serviço de saúde e de todos os níveis de assistência, ou seja, qualquer pessoa
tem que ter o acesso. A integridade de assistência, que é entendida como um conjunto de articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivo, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, a integridade de assistência, que é a promoção, proteção e recuperação. Ou seja, promove a saúde, protege e recupera. Entendeu? Que é na promoção, proteção e recuperação. E 3, prevenção de autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. No 5 diz que a igualdade da assistência à saúde, que é a equidade, que é sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. No 5 diz que é direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, né? Tem direito à informação. No 6 diz que divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. No 7 diz que a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, a alocação de recursos e a orientação programática. No 8 diz que a participação da comunidade. Nessa participação entra o controle social, conferências e conselhos de saúde municipal, estadual e nacional. No 9 diz que a descentralização político-administrativa, ou seja, a municipalização, com direção única em cada esfera de governo. A letra A diz assim, no A, ênfase na descentralização dos serviços para o município, a regionalização e hierarquização de rede de serviços da saúde, que são os de níveis de complexidade. Já no 10 diz que a integração em níveis executivos das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. No 11 diz que a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município na prestação de serviços de assistência à saúde da população. No 12 diz que a capacitação de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E no 13 diz que a organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e das outras providências. Que a participação, na verdade, é o controle, né? Para ter o controle. O sistema, no artigo 1, o Sistema Único de Saúde, SUS, que trata da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em todas as esferas de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e Conferências e Conselho de Saúde, ou seja, com a participação tem o controle social. No inciso 1, a Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de política de saúde dos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por este ou pelo Conselho de Saúde. Lei 8.142/90 do SUS. No artigo 2, o recurso do Fundo Nacional de Saúde, o FNS, que são recursos financeiros, serão alocados como 1. Despesas de custeios e de capital do Ministério da Saúde,
seus órgãos e entidade da administração direta e indireta, investimento previsto em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional. Investimento previsto no plano quinquenal no Ministério da Saúde. No 4, diz que a cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, Estado e Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 5 deste artigo destina-se, ou 4, destes artigos destina-se-ão ao investimento na rede de serviço, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. Ou seja, né, essa cobertura de ações e serviços de saúde tem como previsto, né, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e também nas demais ações de saúde. Então, Lei 8.142/90 do SUS. No artigo 4, para receber os recursos, né, que são os recursos financeiros atrelados, de que trata a lei do artigo 3 dessa lei, os municípios, estados e distritos federais deverão contar com o Fundo de Saúde, 2, um Conselho de Saúde com composição paritária, de acordo com o decreto número 99.438, de 7 de agosto de 1990. 3, tem um plano de saúde. 4, tem relatório de gestão que permitam o controle de que trata no inciso 4 do artigo 33, na lei do número 8080, de 19 de setembro de 1990. 5, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, né? Esse orçamento entrelaçados. E no 6, diz que a comissão de elaboração de planos de carreira, cargos e salário, previsto a prazo de 2 anos para sua implementação. Parágrafo único. O não atendimento pelos municípios, pelo Estado ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelo Estado ou pela União. 3, esfera de governo. Os gestores do SUS, que são as entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes e doutrinárias da lógica organizacional e dos princípios organizativos do SUS. 3 esferas de governo. Tem o federal, que é o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestores de Tripartite. Que, na verdade, as principais responsabilidades desse gestor federal é formular, coordenar e controlar a política nacional de saúde, promover junto aos estados um desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde e corrigir distorções existentes. Enquanto a estadual, que é a Secretaria de Estado de Saúde, também nós temos o Conselho Estadual de Saúde, comissões entre gestores, que é a bipartite, que é nada mais, né, que ela entra nessa parte de coordenar também, planejar e avaliar as ações de saúde em nível estadual. Também ela executa apenas ações que os municípios não forem capazes de desenvolver ou que não cabe, né, que não cabe aos municípios. E promove junto aos municípios o desenvolvimento das ações de promoção também, né, proteção e recuperação da saúde e corrigir algumas distorções também que seja existente. Enquanto a esfera municipal, e nós encontramos a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Então, o que esses gestores, né, da parte municipal faz? Ele também coordena, planeja e avalia as ações de saúde, então, porém, em nível municipal. Ele executa as ações de atenção básica e tem a corresponsabilidade de assistência, de atenção à saúde de média e de alta complexidade, e também eles promovem o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
e também tem a responsabilidade pelo sistema de informações, entre outras coisas. Nesses aspectos legais, né, os 3 níveis de governo são responsáveis pela gestão e financiamento do SUS de forma articulada e solidária. Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo. São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde 50% e dos usuários 50%. Atua na formulação de estratégia, no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, assim, o conselho, né, tem a conferência de saúde, que reúne-se a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. Esses conselhos de saúde são forma de participação social. Na elaboração das diretrizes gerais das políticas de saúde, na formulação de estratégias de implementação dessas políticas e no controle sobre a utilização dos recursos e também no controle sobre a execução e na mobilização da população. E como se diz, né, ele tem como objetivo de assegurar a gestão compartilhada, que é o município e o estado, na execução da política de saúde, para que possa evitar a duplicidade ou a omissão na execução das ações e também criar um espaço onde os gestores do SUS possam permanentemente, desculpa pela palavra que eu errei, negociar, decidir e firmar o pacto. Na verdade, né, tem umas normas operacionais também, né, que foi criada com funções de definir aspectos operacionais do SUS para promover integrações entre as 3 esferas do governo e proporcionar a descentralização, né, que transferindo para o estado e município a responsabilidade até então as concentradas nos níveis federais. Tem uma carta aos usuários do SUS, que é bem interessante, que a carta ela baseia-se em 6 princípios básicos de cidadania. Junto a eles, na verdade, assegura ao cidadão o direito básico ao ingresso digno no sistema de saúde, sejam eles público ou privado. E a carta também é uma importante ferramenta para que você conheça os seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. E nessa carta tem os princípios, né? Que os princípios desta carta é que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão também tem responsabilidade para o seu tratamento aconteça de forma adequada. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, apesar que é uma aula cansativa, mas a aula é sobre o SUS. E eu não poderia ter deixado vocês sem essa aula de SUS. Apesar que na aula passada eu deixei para vocês uma cartilha do SUS, uma forma bem resumida. Mas eu precisava dessa aula sobre SUS para vocês. Então espero que tenham gostado e até a próxima aula.